Olá, olá a todos, onde vocês estão, sejam graciosamente abençoados, é isso. Eu espero que vocês estão bem assentados, que estão bem juntos, como para podermos junto mergulhar nessa palavra apostólica e de palavra de fé. Então, pouco importa onde você está, não sei se você está no caminho ou você está escutando essa palavra, aumenta o teu volume. E se você está diante da tua tela, então amplia bem a tela, esteja concentrado. Hoje iremos desenvolver o tema a diferença entre os chamados que recebemos de Deus e os dons espirituais. Por isso, é muito importante fazer a diferença entre o chamado e o dom espiritual. Muitas vezes confundimos o dom e os chamados. Temos muitas pessoas que recebem um dom da parte de Deus e acham que o dom constitui o chamado. Não. É importante entender que um dom, ela não constitui o chamado. Um dom é uma capacidade que Deus nos dá. Então, eu vou ser um pouco claro nisso que eu vou falar direto e iremos entender isso. Vou dar um exemplo simples. Você tem pessoas que vão aceitar Jesus na sua vida, que vão se encontrar na igreja. E no piscar de olho, você entende que quando Deus dá um dom não exige uma maturidade espiritual. Você pode estar no pecado, e você se converte hoje e no mesmo dia você tem um dom espiritual. O dom de falar em língua, o dom de profetizar. E por que isso? Para ver esse dom, você pode ir em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1 a 5. Você tem os 9 dons que estão caracterizados na Bíblia como dons de fé e de milagre. Em seguida, tem outros dons. E isso veremos no nosso próximo vídeo, que vamos falar o tema totalmente de como usar os dons espirituais. Isso, vamos aprofundar, é isso. Já prepare-se para o vosso vídeo. Se você ainda não assistiram, vai assistir esse vídeo de como usar os dons espirituais. Então, eu estava falando que vocês podem se converter no mesmo dia. No mesmo dia, você tendo 10 anos, 5 anos, 20 anos de idade. Pouco importa a idade que você tem. Os dons, na verdade, não dependem nem da idade, nem da experiência. O dom é algo que Deus dá para cada um, como Ele quer, segundo o seu bem-querer. Isso não depende nem da maturidade, nem da sabedoria, nem da inteligência. Deus dá, pouco importa. Isso pode acontecer que uma criança de 10 anos pode acontecer a profetizar. Isso que eu vos falo é verdade, porque eu já experimentei isso muitas vezes. Então, alguém pode vir se converter hoje, ele recebe de dom de língua, ele começa a falar de línguas, ou pode receber o dom da profecia. Eu irei dar um pouco de acento no dom da profecia e chamar mais um pouco a atenção nisso. Por quê? Porque a profecia é um dom que trouxe muitas complicações na gestão da igreja em relação aos dons espirituais. Então, vamos colocar um pouco acento nisso. Vamos aprofundar isso. Um exemplo, as pessoas se têm um dom de profecia, ele tem pressão porque ele tem um dom da profecia, isso constitui um chamado profético? Não. Ter um dom da profecia, ela não constitui um chamado profético, porque o chamado é outra coisa. O chamado é ser um mensageiro, sendo que o dom é algo que Deus pode usar a qualquer momento para falar com a pessoa, para edificar a igreja ou para encorajar a igreja. Isso se exerce na área ou na função da igreja. Então é importante entender essa diferença entre os dons e o chamado. E muitas vezes achamos porque tem o dom da profecia ou outro dom, que isso me faz automaticamente um ministro de Deus, ou que faz de mim um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ou que isso constitui um chamado. É muito importante de não se enganar, e é por causa disso muitas pessoas quebram a cara. O que eles fazem? Eles querem antecipar o tempo de Deus. Eles não querem mais escutar, porque acham como eles têm esse dom e eles esquecem que esse dom não constitui a maturidade espiritual. Então, a diferença agora com o chamado é que o chamado, ao contrário do dom, o chamado é uma missão que Deus nos confia, sendo que um dom não é uma missão. O dom é uma capacidade que Deus nos dá para responder a uma necessidade. E essa necessidade pode ser circunstancial. Por exemplo, você não tem dom de profecia, você está com pessoas, estão reunidos orando, e Deus quer falar com essa alguém.
Deus quer lembrar essa pessoa. O que ele faz? Deus usa alguém, mas ele quer repreender a pessoa. Obrigatoriamente ele deve falar com a pessoa. O que ele faz? Ele toca alguém no vosso meio e a pessoa começa a profetizar. E quando a pessoa profetiza, isso não faz dele um profeta ou uma profetisa. Isso é muito importante de entender. É uma capacidade que Deus dá para alguém, seja ou por um tempo preciso ou de uma maneira permanente, mas isso não constitui o chamado. É isso, acho que é claro. Agora vamos falar um pouco do chamado. Quando falamos de chamados, chamado é uma missão que Deus dá para alguém. O chamado pode ser um chamado ao ministério, primeiramente, é uma missão que Deus cumpre ou Deus dá a uma pessoa. E em relação a essa missão, está ligado agora a diferença com dom. Em relação a essa missão, está conectado um dom ou dons para cumprir a missão. Ao contrário dos dons, que ela não está ligado a um chamado, mas ao chamado está ligado dons ou capacidades que Deus dá para a pessoa possa cumprir o chamado. E vou explicar melhor para vocês entenderem. Eu vou dar um exemplo. Tem tantos exemplos, tem muitos exemplos. Eu vou pegar o exemplo de Moisés e de Paulo, mas tem muitos exemplos que podemos falar durante horas. Olha aqui. Moisés, ele sai do Egito, está em deserto, se encontra no monte do Sinai. Lá chegando em Sinai, Deus aparece para ele. Nossa, ele acha que é mágica. Primeiramente, ele não buscou, porque ninguém não busca Deus. Deus que se revela a nós, ele que nos direciona ao chamado. Deus se revela a ele e Deus escolhe ele. Ele dá para ele uma missão, ele dá para ele um chamado, e esse chamado era liberar os filhos de Israel. Mas além do chamado, Deus faz dele um profeta. Deus faz dele profeta, e para poder cumprir a sua missão corretamente, o que ele faz? Deus dá equipamentos a ele. Qual é o equipamento? É o cajado que ele tinha. Deus falou para ele: você tem um cajado na tua mão, vai com esse cajado. E esse cajado era símbolo de autoridade ou do poder ou da unção. Porque a cada chamado está ligado uma unção, uma capacidade que Deus dá para cumprir essa missão, esse chamado. Então, Moisés vai para o Egito, ele vai cumprir o chamado. E vocês vão ver que o chamado, ao contrário do dom, o chamado ele é progressivo. No chamado de Deus, nós sumimos de dimensão a dimensão. Quer dizer, Deus chamou Moisés no primeiro tempo só para liberar o povo do Egito. E do Egito, Deus vai confiar a ele outra missão, porque no chamado está ligado uma visão. E nessa visão, ela é progressiva, porque Deus não revela seu plano de primeira vista. Depois de libertar os filhos de Israel, Deus dá para ele o exemplo de construir o tabernáculo, sendo que antes Deus nunca tinha falado de tabernáculo em Êxodo 25. Deus fala para ele construir um tabernáculo em relação à missão que ele encarregou a ele. E você vai ver nessa missão, agora Deus vai ungir outras pessoas, tal como Betsael, filho de Ur. Deus vai ungir ele para poder ter a capacidade de exercer um dom. Então é aí onde devemos fazer a diferença, onde confundimos o chamado com os dons. As pessoas acham porque eles têm um dom ou ele tem uma capacidade que Deus dá para ele, que isso constitui um chamado. Esse é o erro que muitos cometem. Só porque o teu pastor não tem um dom. Você pode ter um pastor que não tem dom de profecia, mas isso não quer dizer porque você tem dom de profecia que você está acima dele. Não, porque ele tem um chamado. Nesse chamado está ligado à autoridade. E Betsael, ao mesmo tempo, quanto os outros, tinham a capacidade de construir o tabernáculo. Mas por conta essa capacidade, não colocava ele na mesma fileira dos chamados, porque quem tinha recebido os chamados era Moisés. Isso é muito importante de entender isso. E vou dar mais outro exemplo para melhor entender. Você tem Arão, que era irmão de Moisés, e Míria, a irmã de Moisés. Um momento, eles vão murmurar contra Moisés, e sem que Moisés possa estar lá, Deus vai repreender ele, falar para eles: quando eu falo com um profeta, com uma pessoa, falo por enigmas, mas quando falo a Moisés, falo face a face. Quer dizer, é uma questão de intimidade que está ligado ao chamado que Moisés tinha. Último exemplo era o apóstolo Paulo. Paulo, no caminho de Damásio, em Atos 9,
ele vai para perseguir os crentes, ele vai ver uma luz muito forte. Quando ele vê uma luz forte, ele fala, quem é você, quem é você? E Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo vai responder, Senhor, o que eu quero que eu faça? Veja bem, e Deus fala para ele, você irá na cidade, vai encontrar um homem chamado Ananias, ele vai te falar tudo que você deve fazer. Quando Saulo chega na cidade, encontra Ananias, e Ananias começa a lhe contar, sendo que ele reencontrou a visão. Uma vez que Saulo reencontrou a sua visão, ele começa a falar para ele, Ananias, para Saulo, que você vai ver os reis diante dos magistrados, você vai ver as autoridades, vai percorrer o mundo para poder testemunhar em Jesus Cristo. Lá era a missão de apostolado que Paulo tinha recebido. Olha o que é maravilhoso, é que essa missão de apostolado não se cumpriu no mesmo instante. Isso que faz uma diferença entre o chamado e o dom espiritual. É que essa missão de apostolado, ela não se cumpriu depressa, porque tinha um tempo de preparação, tal como Moisés, os 40 anos que ele passou no deserto para voltar no Egito, tal como Saulo teve 14 anos, o tempo que ele encontrou o Senhor, 14 anos depois, ele virou apóstolo. E em Atos 13, apóstolo estava junto com os soldados ou junto com os doutores da lei. O Espírito Santo falou, separa Paulo e Saulo para a obra que eu designei para ele. Ele já tinha recebido esse chamado em Atos 9, mas só se cumpriu em Atos 13, porque o apostolado leva tempo ao chamado para você ter a maturidade para entender bem o chamado. Então é isso, vocês entenderam a diferença entre o chamado e os dons. Nos outros vídeos você vai encontrar sobre a manifestação ou como exercer os dons. Sejam abençoados, não se esqueçam de nos seguir no nosso canal YouTube, em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram e Twitter, para estar sempre o primeiro a receber os vídeos para edificar a tua fé, como esse tempo de palavra apostólica e de fé. Até breve, tchau.